Olá, a partir de agora você está conectado no canal do Voges. Ela é psicóloga da Gestalt Terapia, especialista em terapia de casal e de família, mãe de 5 filhos, uma ativista no combate à violência contra a mulher e também uma ativista política. Participou ano passado intensamente das eleições para deputado, foi candidata a deputada estadual e hoje ela está aqui comigo. A minha entrevistada é a Maria Tereza Trade, mais conhecida como TT Trade, né, TT? Exatamente, Carlos. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa e eu queria começar com você contando um pouco da sua história, principalmente nessa questão de violência doméstica, que hoje é um tema que está bastante em evidência. Parece não, a gente percebe que as pessoas perderam o medo, né, de falar nesse assunto que antigamente era um tabu, né? As mulheres se escondiam e ninguém falava. Você teve uma experiência nesse sentido aí, você sofreu violência doméstica. Sim. Como é que foi esse período aí, Tetê? Então, Voges, bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito honrada de estar aqui com você, admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Né? E, bom, isso aí foi uma situação que aconteceu na minha vida, já num período do meu segundo casamento. Eu tive um casamento de 16 anos, onde desse casamento eu tenho 3 filhos, Leonardo, Pedro e a Giovana. E aí me separei aos 34 anos, tive um novo relacionamento e desse novo relacionamento eu conheci o que era um relacionamento abusivo, um relacionamento onde havia violência. Até então, eu nunca tinha vivido isso na minha vida, nem no meu casamento anterior e muito menos dentro da minha casa, na minha família. Né? Meu pai, minha mãe sempre se respeitaram, se eles tinham algum problema eles iam para o quarto resolver ali, né? Não lavava roupa suja na frente das crianças, de maneira né? nenhuma. Nunca ouvi isso. Então, quando eu comecei a ter esse relacionamento, e eu quero dizer, e isso é muito importante dizer às pessoas, que a violência, quando ela existe, ela nunca começa na violência física. Ela vai antes passar por outros tipos de violência até chegar no ato da violência física. Né? Então, quem não conhece a realidade de um relacionamento abusivo, e naquela época que eu sofri era pouco falado sobre isso, né? Não entende que está sofrendo violência. Isso faz quanto tempo? Isso foi em 2009. Você já tocou 2 vezes, se referiu a relacionamento abusivo. Sim. O que é? Como é que é? Qual é a definição do relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo é quando um dos 2 elementos faz o outro sofrer algum tipo de violência. Seja ela física, seja ela moral, seja ela patrimonial, seja ela sexual. No caso das mulheres, nós temos hoje a Lei Maria da Penha, que vem para proteger as mulheres de todas essas situações, dando a esses tipos de violência a nomenclatura do crime. Né? Então, são crimes hoje em dia. Antigamente não era, hoje em dia é. Então, isso mudou graças à Lei Maria da Penha. A violência verbal, a violência sexual, isso aí tá na mente, as pessoas conhecem, né? Sim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa violência patrimonial. Como é que ela se dá? A violência patrimonial é quando o agressor, ele destrói bens materiais da pessoa. Ou seja, quebra celular, quebra computador, retira o patrimônio da pessoa, não deixa a pessoa gastar o salário, entende? Aprisiona a pessoa. Isso. Trata a mulher como objeto mesmo, né? Como se ela fosse propriedade dele. E dessa forma atuando, inclusive, no patrimônio da mulher. Você sofreu todos esses tipos de violência? Sofri todos esses tipos de violência, menos a violência sexual. As outras todas eu sofri. E que horas você percebeu que você já estava nesse estágio aí? Qual foi a hora do alerta para você dar o basta? Foi quando eu sofri a primeira vez a agressão física, né? Que nós tivemos uma discussão e ele me pegou pelo pescoço, me levou, eu estava com meu bebê no colo, filho dele, e ele me segurou no pescoço, me levou até a parede, me deu 3 socos na cabeça e eu imediatamente caí, desmaiada, sem entender nem o que estava acontecendo. Ali eu vi que ele era capaz de fazer coisas piores do que isso. E ali eu fiz o meu primeiro boletim de ocorrência. Você tinha medo? Muito medo.
muito medo. Porque pelo nome, né, pelo sobrenome, pela exposição, né, mas nada era maior do que a minha vontade, a minha sede de justiça diante dessa situação. E isso aí tudo aconteceu na frente dos seus filhos? Bom, a primeira vez que ele me agrediu foi na frente, eu estava com o bebê no colo, a primeira vez. E ele estava fora de si, alcoolizado? Não, nada? ele estava normal, Consciente. normal, consciente, só que ele tinha muitos ciúmes de mim. E aí, no momento, o telefone celular tocou e ele já achou que aquilo ali era alguma traição, algum tipo de situação que eu tivesse enganando ele. E aí, ele pegou o celular, quebrou, imediatamente me segurou pelo pescoço, me levou até a parede e deu esses 3 socos na minha cabeça. E você dividiu isso com a sua família, Sim. principalmente com a sua mãe? Quanto tempo demorou para você desabafar e, como você diz, reagir, né, denunciar? Sim. Quando aconteceu isso, nesse dia, depois que ele saiu de casa, eu procurei ajuda com a minha irmã, né? E ela me orientou a ir até o médico, fazer o laudo todo certinho, né? Corpo de delito, tudo. E depois disso que nós fizemos o boletim de ocorrência. Foi a orientação que eu recebi. Então, ali, ela entendeu que realmente era necessário a gente entrar com um boletim de ocorrência, fazer a denúncia. Tetê, o que acontece hoje não é que aumentou o número de violência contra a mulher, né? Sim. As mulheres ficaram mais corajosas, né? Sim. Estão denunciando mais. Mas, ao mesmo tempo que elas estão denunciando mais, né? Você conversava comigo, você se referia, os homens também estão com outro comportamento, né? Eles estão... matando mais. Matando mais, isso. É isso que o você tinha feminicídio. comentado. Isso. É o feminicídio, O né? feminicídio é quando Então, o homem... essa balança, ela não consegue, né? Não tem um equilíbrio, não para, né? Não. Ora é essa situação mesmo da violência. Sim. E agora denunciou, quer dizer, você corre o risco de ser morta pelo marido, pelo companheiro dentro de casa, né? Sim. Por que isso está acontecendo? Então, na verdade, Borges, eu enxergo assim, que a nossa sociedade ainda é uma sociedade muito machista, muito sexista, onde enxerga a mulher ainda como objeto, né? Enxerga a mulher como propriedade, e isso faz com que os homens, muitas vezes, não aceitem, por exemplo, o fim de um relacionamento. E as mulheres, por outro lado, com toda essa evolução que está acontecendo, as mulheres estão perdendo o medo de falar, né? Isso aí, graças a todas essas campanhas que a gente vem fazendo, que a gente vem falando sobre o assunto, quebrando todos esses paradigmas, dizendo que mulher não tem que suportar tudo dentro de um relacionamento. Ela pode, se ela quiser ser livre, ela pode terminar, ela é uma mulher livre. Ela não é propriedade de ninguém. Então, eu percebo assim, por que hoje as mulheres também estão morrendo mais do que se morria antes? Porque as mulheres mudaram. E os homens, eles muitas vezes não estão acompanhando essa nova mulher que está surgindo. Aquela situação... E aí eles ficam bravos e acabam cometendo o feminicídio, matando a mulher. Aquela situação que a gente via tempos atrás, das mulheres, por exemplo, que elas, como é que se diz, eram violentadas, Sim. apanhavam dos maridos e aí iam lá, faziam um boletim de ocorrência e denunciavam. Sim. Mas voltavam para casa, aí tinham uma conversa, parece que tudo ficaria mais esclarecido, e aí vai lá e retira o boletim. Sim. E aí o companheiro volta a agredir. Pois é. Isso aí mudou? Não. Isso aí também é reflexo de toda a nossa cultura, toda a parte sociocultural que foi incutida nas nossas vidas, nas nossas infâncias. Então, por que muitas vezes a mulher volta? Porque, primeiramente, se ela voltou, ela ainda tem sentimento por essa pessoa, né? E a gente costuma dizer assim, que é difícil a gente sair de um relacionamento abusivo. É difícil. Porque muitas vezes também... Por que é difícil? Porque você ainda tem amor? Ou porque você tem medo? Então, o comportamento, tanto do agressor quanto da vítima, eles são muito semelhantes. Então, assim, para a gente ter uma base, né? O que faz uma mulher voltar, por exemplo, com um homem que a agrediu? Muitas vezes são os filhos, a família, que ela não quer perder.
Muitas vezes ela tem medo de se sustentar sozinha, de ser independente, porque ela casou e aquele homem ali é o provedor da família, ela fica com medo de sozinha não dar conta, né? Então, eu percebo que são vários fatores. São fatores emocionais, muitas vezes, que para a mulher tomar realmente uma decisão de se separar, muitas vezes é preciso que ela faça um acompanhamento psicológico, para que ela se fortaleça, né? Porque uma mulher que vive dentro de um relacionamento abusivo, ela está com a autoestima dela destruída. Você pode ter certeza. Destruída. Então, ela, antes de mais nada, ela tem que fortalecer a parte emocional dela para ela poder sair desse relacionamento com convicção. Porque senão, ela vai estar sempre acreditando que o sujeito vai mudar, que ele vai ficar bonzinho, que ele não vai mais cometer aquilo. E aí ela volta e dá a chance novamente. E essa é a minha próxima pergunta. Esse agressor, ele tem recuperação? Olha, é o mesmo caso que a gente diz dos alcoólicos anônimos que vão participar e eles chegam lá e não se reconhecem como alcoólicos. Então ali não adianta nada. Para o agressor querer recuperar e se tornar um homem que tem respeito com a sua companheira, em primeiro lugar, ele precisa reconhecer que ele é agressor. Em primeiro lugar. Reconhecendo isso, aí ele vai fazer o tratamento e existe sim recuperação. Nós temos a justiça restaurativa, onde tem esse tratamento, os homens, muitas vezes, os que querem, saem de lá e voltam para suas famílias de uma outra forma, com outra visão, respeitando a família e a esposa. Tetê, e os filhos nessas situações? Qual é o reflexo na vida deles? Você falou que foi agredida com um bebê no colo, sim, né? A primeira agressão. A primeira agressão. Depois eu sofri a segunda agressão, que foi quando ele... Na frente das crianças? Foi quando ele entrou dentro do meu apartamento, eu havia terminado o relacionamento, ele entrou dentro do meu apartamento e me agrediu na frente do nosso filho de 3 anos, meu e dele, e na frente da minha filha de 16 anos. Então, assim, infelizmente, nesse dia, minha filha estava dentro do meu apartamento, porque da primeira vez os outros 3 filhos não estavam. Nesse dia, minha filha estava. E eu pedi socorro, porque eu estava grávida de 1 mês, do meu 5º filho e 2º filho dele. Então, eu pedi por socorro e aí, no momento que ele estava me agredindo, entraram 3 policiais militares, porque nós gritamos por socorro dentro do apartamento. E entenderam aqui na loja da frente que estava tendo alguém que estava querendo suicidar. A própria moça falou para mim, se a gente achasse que era briga de marido e mulher, ninguém teria chamado a polícia. Mas eles entenderam que estava alguém tentando pular alguma situação dessa, ligaram, chamaram a polícia e os 3 policiais entraram no momento que ele estava me agredindo. Então, ali ele foi pego em flagrante. Quando um homem bate numa mulher, ele não bate só nela. Ele bate na família inteira. Todos nós, dentro da minha casa, adoecemos. Todos. Eu, a minha filha, o menininho de 3 anos. Eu quase perdi meu bebê. Graças a Deus, a criança não aconteceu nada. Eu tive e hoje está aí, com 5 anos. Né? Mas, assim, meus filhos, os outros que não estavam dentro de casa, sofreram muito. Porque é uma dor, assim, é uma ferida muito profunda. Muito profunda. Você tem marcas até hoje? Quer dizer, aqui dentro? Marcas físicas eu não tenho, mas marcas na alma, coração, na alma. Agora eu vou lhe dizer como que eu estou curando. Eu estou curando essa minha dor trabalhando com isso. Então, diante de tudo que eu sofri, não tinha como eu ficar de braços cruzados na minha zona de conforto. Não tinha. Porque eu sofri discriminação. Eu sofri preconceito por ter acontecido isso comigo. Muitas pessoas falavam assim, mas você voltou com ele, então você gosta de apanhar. Muitas pessoas falaram isso pra mim, inclusive mulheres. É absurdo, né? Não sabe o que acontece no contexto ali, né? Pois Dentro da casa, do apartamento. E isso não é verdade, porque nenhuma mulher gosta de apanhar. Nenhuma mulher quer sofrer. A gente quer ficar num relacionamento bem, a gente quer ser bem tratada, a gente quer ser tratada com carinho, com amor. Então, é errado esses tipos de pensamentos. São pensamentos que foram criados aí durante anos e mais anos dessa cultura machista que a gente vive.
e que a gente tem que devagarzinho ir desconstruindo isso. Tetê, você é psicóloga, né? Da Gestalt também, e especialista em psicologia. Terapia de casal de terapia família. de casal de família. Até que ponto que isso te ajudou? Foi mais fácil? Porque eu estava conversando com você, eu vi a tua emoção, a gente aqui perto percebe de você resgatar toda essa situação que aconteceu com você. Sim. Mas, assim, para mim, teoricamente, você tem mais estrutura pelo fato de ser psicóloga, né? Sim. Isso te ajudou mais a encarar esse desafio de denunciar o seu ex-companheiro? Você sofreu menos do que sofre, por exemplo, uma pessoa que está... Porque isso acontece em qualquer camada social, né? Mas de uma pessoa que está, por exemplo, totalmente desprotegida, uma pessoa carente que não tem para quem recorrer. Olha, Borges, eu vou lhe dizer. Ou não tem, é psicóloga, não tem nada a ver, a violência, ela sim, ela pode ter me ajudado, sim. Mas o que mais me ajudou a superar, porque é muito importante a gente dizer isso também, que mulheres que sofrem violência superam, né? A gente consegue subtrair disso aí algo bom para a gente sobreviver, porque senão todas morreriam de dor emocional, né? Então, assim, mas o que mais... A psicologia me ajudou muito, mas o que mais me ajudou foi a minha fé em Deus. Foi isso que me ajudou. Que eu tive apoio, sim, da família. Muitas vezes eles falavam assim para mim, dentro da família, olha, isso aí é um assunto delicado, você não comenta isso. Até escutar, muitas vezes, eu já escutei assim, isso aí é uma vergonha, não pode ser falado. Então, aquilo me machucava e eu ficava pensando, vergonha? Mas vergonha quem tem que ter foi o cara que entrou dentro da minha casa e me agrediu. Né? Então, isso tudo são construções que a gente vai fazendo, não só da minha formação como psicóloga, mas principalmente da minha formação moral, né? Da minha formação que eu tive lá atrás da minha infância e que minha mãe sempre dizia assim, olha, minha filha, dentro de um relacionamento tem que ter respeito, dentro de um relacionamento tem que ter amor, dentro do relacionamento tem que ter fé. Então, isso que me fez restaurar foi esse conjunto de situações, de princípios, de formação que me deram forças para pensar, bom, eu como cidadã não posso ficar aqui quieta diante disso tudo que eu vivi. Aí você estaria sendo covarde. Se uma TT Trad está sofrendo isso, todos esses tipos de humilhação, discriminação, tudo isso aí eu sofri, pós a violência. Se eu estou sofrendo tudo isso aí, imagina a mulher que é índia, que está lá na aldeia indígena, imagina a mulher negra que está nas aldeias quilombola, imagina as mulheres que estão lá na Ribeirinha, entende? Que estão sofrendo tudo isso e não tem a quem recorrer. Então, eu quero ser uma agente transformadora dessa realidade. E eu vou entrar na política para poder trabalhar isso daí. Eu te parabenizo muito, porque eu acho que você realmente, até falei agora, talvez se você não fizesse isso, seria até um ato de covardia, porque você deixar, como quando você fala TT, Trad, né? É uma referência. Bom, se ela denunciou, porque você deve ter tido muita dificuldade aí para se expor, né? Olha, mas como isso vai acontecer na família e tal? Então, assim, o teu ato eu já considero um ato de heroísmo para poder ajudar essas outras pessoas. E você terminou agora a resposta dizendo que, então, eu estou entrando na política justamente para contribuir com a minha experiência, para ajudar a mudar. Né? E dessa forma, me restaurar. Porque quando eu ajudo uma outra mulher que está sofrendo a mesma coisa que eu vivi, eu estou me recuperando. Então, isso é muito saudável para mim. Você ganha com isso, né? Muito. Aquela história de fazer o bem, né? Isso. Às vezes não faz mais bem para você do que até para as outras pessoas, né? E você falou que você entrou para a política com esse compromisso. Com esse compromisso. E o que você está fazendo para poder mudar isso aí? Entrei, então, fui candidata. Primeira coisa, eu falei, eu quero entrar para a política. Entrei, fui convidada pelo PTB a fazer parte a ser presidente estadual do PTB Mulher, e ali eu comecei a fazer palestras. Fui durante um ano, todos os finais de semana eu ia para algum bairro. Ia em algum bairro, chegava lá, juntava a comunidade e contava a minha história, porque eu acho muito importante dividir
que violência doméstica, violência contra as mulheres, elas não existem só na classe baixa, na classe menos favorável. Ela existe em todas as classes sociais. Então, é muito importante que a gente fique alerta a isso e também ajude as mulheres que estão na classe social alta e tem tanto ou mais dificuldade de denunciar que aquela que está na classe menos favorável. Às vezes a mulher prefere abafar, Sim. né? Porque às vezes é de uma família conhecida, de uma família rica, que não quer desestruturar, prefere até ficar empurrando com a barriga um relacionamento desses, né? Do que expor a família, do que expor filhos, né? Ao contrário do que você fez quando Sim. você deu um basta, né? Sim. Tetê, como é que foi essa experiência política sua? A gente vê que aqui, por exemplo, você foi candidata a deputada estadual. A gente, Mato Grosso do Sul é dos poucos estados que não tem uma mulher no parlamento. Você vem de uma família tradicional na política. Seu irmão é prefeito, né, o Marquinhos, o Fábio é deputado federal, diga-se de passagem, um excelente deputado federal. O Nelsinho é senador, seu pai foi durante muitos anos também atuou na política. Por que você não se elegeu, Tetê? É questão de preconceito. A gente vê, por exemplo, não é porque foi você, Tetê, nós tivemos milhares. Eu vou citar um exemplo da Mara Caseiro, que tinha um trabalho na Assembleia e também não se elegeu. A política, será que ela está andando para trás? É um retrocesso? Você não se elegeu, você acha, porque teve preconceito da mulher ou porque o povo falou, não vou votar, já tem muito trade aí na família e não é a vez dela? Não, eu vejo assim, a gente tem que ver o contexto inteiro, né, Borges? E o contexto político no Brasil é esse contexto do governo Bolsonaro. E isso acaba refletindo na votação, obviamente, né? Então, diante disso, a nossa sociedade sul-mato-grossense é uma sociedade ainda muito machista, né? E aí, com toda essa mudança política que veio acontecendo, acabou ocorrendo de não terem escolhido uma mulher para ser representante na Assembleia Legislativa, o que eu acho lamentável, porque é muito importante, sim, que se tenham mulheres. Inclusive, eu quero fazer um convite às mulheres que participem da política. Entrem nos partidos, façam valer a voz de vocês, a nossa voz. Porque quanto mais mulheres a gente tiver numa disputa eleitoral, mais chances a gente tem de colocar mulheres no pleito político. Então, é muito importante isso. O que a gente percebe é que até alguns políticos, homens, né? Os mais politizados, né? Eles não têm melindres em reconhecer o potencial da mulher. Sim. Principalmente a questão da sensibilidade, a questão do diálogo, né? Fica mais leve, né? Quando tem, né? Porque um parlamento só de homem, né? Sem nenhuma representatividade feminina é difícil. A mulher tem a sensibilidade, né? Que isso aí é inegável, essa comparação. Então, a mulher tem essa sensibilidade e no caso da gente lutar em todas as questões que envolvem os direitos humanos, com certeza, existem homens também que gostam e que lutam por isso, que são militantes. Mas as mulheres também, elas podem ajudar, elas podem transformar. A gente precisa transformar essa nossa sociedade, Borges. É uma sociedade que é muito intolerante, sabe? Eu vejo, assim, falta solidariedade no ser humano. Falta diálogo, Falta né? diálogo. É por isso que a gente está aí, ó, acontecendo tantas barbaridades que a gente vem vendo, suicídios entre jovens, não é? Então, assim, a gente precisa ter uma voz dessa cultura da paz, dessa cultura mais humanizada, que isso aí a gente se perdeu. É um retrocesso? É um retrocesso. Mas existem pessoas que querem lutar por isso. E aí depende de vocês, fazer valer o voto de vocês e colocar essas pessoas para serem representantes dessa nova visão que a gente tem que ter, né? Onde haja uma sociedade com respeito, com solidariedade, né? Uma sociedade justa para todos e todas. E sem preconceitos, né? A gente estava conversando antes da entrevista, você me falou sobre o seu trabalho
subsecretaria Sim. da cidadania. Ah, bom, aí e deixa aí eu- tem essa situação dos preconceitos, Sim. preconceitos com os idosos, preconceitos com os Sim. pobres, Uhum. com os mais carentes, com as pessoas sem condições, quer dizer, e esse preconceito parece que ao invés de diminuir, Infelizmente. ele é fomentado, né? Isso. Hoje, principalmente por ideologias radicais, né? Sim. Bom, aí, voltando só um pouquinho para você compreender essa questão Aham. da política. Eu entrei no PTB, fui fazer as palestras, né, contando a minha história, e aí, a partir disso, eu comecei a ficar conhecida. Aí, enfrentei a campanha eleitoral, entrei candidata a deputada estadual, tive 5.300 e poucos votos, né? Isso, para mim, como foi a primeira vez, para mim foi muito Não, a bom. votação Foram expressiva. votos que foram votos meus, Uhum. que eu fui buscar, que eu me apresentei, que eu lutei por eles. São votos meus, né? E não ganhei, mas ganhei um caminho na política. Uhum. Não ganhei a cadeira da Assembleia Legislativa como eu queria, mas ganhei o caminho político. Isso aí eu não vou desistir. Você Isso aí abriu eu o seu vou espaço continuar. para continuar Então, lutando, hoje né? eu sou secretária adjunta da Secretaria Especial de Cidadania do Estado do Mato Grosso do Sul e luto por todas essas questões que envolvem os direitos. Qual é o teu projeto político agora? Você pretende se candidatar outras vezes? Você vai tentar Sim, mais uma vez? sim, com Porque que nem certeza. você falou, eu não ganhei a cadeira, mas eu ganhei o espaço, né? Isso. E hoje a gente percebe que, você não foi a primeira, mas muitas pessoas tentam uma, duas, três, bate na trave e vai lá na quarta, né? O importante é não desistir. Isso. Você vai continuar com o seu projeto? Com certeza, uai, uma mulher corajosa vai desistir. Não desiste, mas não né? desiste. No meio do caminho, depois de já ter feito essa Não. caminhada, né? Estou aberta aí, estou estudando as propostas, vamos ver o que vai acontecer. Ainda está cedo para a gente falar, mas estou aí, estou no caminho. Uma candidatura a vereadora. Ainda nada definido, vamos aguardar. Você está em qual partido agora? Eu estou no PTB. Você está no PTB Estou no ainda. PTB. Ah, e hoje, né, pessoal, tem um grande apelo para que as mulheres, né, tem que fazer aquela cota dos 30%. Sim. Mas não basta só fazer a cota, não tem que ter candidatas laranjas, né? Exatamente. Recebendo dinheiro aí para financiar a campanha, isso é uma outra coisa que tem que mudar. Sim. Mas hoje há uma dificuldade grande das mulheres se interessarem também, né, pela política, né? Os partidos estão desesperados correndo atrás de candidatas. Né? Sim, e aí fica a dica que vocês escolham mulheres que realmente estejam engajadas, né, na política e que realmente representem vocês. Eu queria, a gente está quase no encerramento, conhecer um pouco mais você, queria que o meu público conhecesse mais você. Aquela velha fórmula, TT por TT, né? Quem é você, como é que foi a sua infância, a sua criação, a sua juventude, as suas experiências que você teve. Hoje você tem 5 filhos, quer dizer, com tudo que você faz, com toda a agenda que você tem, como é que você administra ainda? Bom, eu costumo dizer que TT por TT, em primeiro lugar, TT mãe. A maternidade, ela é muito forte dentro de mim. Quando eu era pequenininha na escola, a professora perguntou: ô Maria, o que você quer ser quando você crescer? A Maria falou: eu quero ser advogada. E você, Carolina? Eu quero ser médica. E você, Jussara? Ah, eu quero ser costureira. E você, Tetê, o que você quer ser quando crescer? Eu falei: eu quero ser mãe. E assim deu foi. certo, né? Deus Olha o tanto de abençoou. filho. Então, essa é a minha maior vocação, é ser mãe. Eu sempre me dediquei aos meus filhos, sempre cuidei de todos eles, acompanhei o desenvolvimento de todos eles, né? Sempre de perto. Amamentei todos eles, então eu gosto desde a gestação, todo esse processo, eu gosto muito. Mas aconteceu tudo isso na minha vida e diante disso tudo, como eu já falei lá no começo, não tinha como eu ficar na minha zona de conforto, eu resolvi entrar nessa luta e ser ativista na questão da violência contra as mulheres. E Tetê, como é que é assim? Você tem filhos distantes, né? Você falou de 5. Eu casei muito a novinha. menina já tá com quantos anos a sua filha? Não, meu filho mais velho tem 25 anos. 25, então tem uma distância de 20 anos aí, né? Sim, o mais Quer dizer, velho 25. um é a geração digital, Isso. que já vem com o chip na cabeça, e o exato. outro já tem 25. Como é que você... Isso aí também para você é bom, né? Porque Sim. você acompanha
várias faixas etárias, né? Aprende com o pequenininho e o outro também, de 25 anos, também é outra escola para você. Né? É um grande aprendizado tudo isso, Borges. Eles me ensinam muito, eu aprendo muito com meus filhos. E acabo ensinando eles também. A gente tem uma troca, assim, muito boa, né? Eu fui mãe muito cedo, fui mãe aos 18 anos de idade. E meu filho hoje está com 25 anos. Então, eu acompanho muito bem, assim, a cabeça dessa geração da juventude, né? Mesmo porque eu me considero jovem. Então, assim, entre nós ali, é tudo muito falado abertamente, eu oriento muito bem meus filhos e solto eles, deixo meus filhos livres, porque eu tenho certeza que a educação que eu dei a eles vai torná-los grandes homens. Você tem abertura com eles, tem sim, diálogo? Aquele muito. filho que tem confiança, que vem e desabafa com você? Sim, com certeza. Lá Isso é em casa importante, né? Porque aí não esconde nada. Lá em casa é do que tá tranquilo. acontecendo. Os dois mais velhos são músicos, meus dois filhos mais velhos, eles têm uma banda, chamou Os Alquimistas. Vamos fazer uma propaganda, onde é que Sim, toca? eles tocam Vai, onde de você bar em chamar. bar. De Os rock. Alquimistas. Os Alquimistas. Ah, que legal. A menina está terminando a administração, então estão aí no caminho, né? E sempre assim... E eles moram com você? Todos comigo. Todos eles moram com você? Um não está morando comigo agora, que é o Pedro, o segundo filho. Ele foi fazer uma visita para minha mãe. Minha mãe está com 82 anos, né? Ela vai me matar aqui que eu estou falando da idade dela, mas agora já foi, mãe. Você falou a dela, né? A sua você não falou, só disse que era nova. Tá vendo? Mas a dona Terezinha, etc. Aí ele foi visitar a avó. Segurou o guri, falou que você não o sabe. guri que segurou ela. Falou, mãe, eu não vou deixar a avó, não. Vou vir morar aqui com ela. Ah, que bacana. Vou dar um apoio para minha avó. E tá lá acompanhando minha mãe. Que bacana. Tá morando com ela. Bacana. Tetê, eu quero agradecer muito essa entrevista com você. Obrigado pela disposição, principalmente da coragem que você tem de abrir a sua vida para um tema. Hoje eu não acho que ele seja tão delicado, né? Sim. Mas talvez ele seja polêmico, Sim, né? muito. E você contar aqui um pouco da sua história, ajudar, né, outras pessoas que estão numa situação parecida. Com certeza. Né, e que talvez não tenham, estão com... reprimidas, né? E não tenham essa coragem. Isso eu acho que cada entrevista dessa que você dá, você ajuda uma pessoa. Muito obrigado. Eu desejo sucesso para você. Obrigada. Que você continue trilhando esse caminho aí, Obrigada. de ajudar as pessoas com a experiência. Infelizmente, né, uma experiência não tão bacana, não foi uma experiência legal, mas é uma experiência que com certeza te transformou como mulher, te amadureceu. Com certeza, Borges. Olha, eu que quero agradecer, estou muito feliz de estar aqui, é sempre uma grande honra conversar com você. Estou aí à disposição, para o que vocês precisarem, estamos aí. Muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês. Tá bom, então. Eu conversei aqui com a Tetê Trade, a psicóloga. A Tetê também é uma ativista no combate contra a violência, principalmente a violência doméstica e a violência contra a mulher. Eu quero agradecer aqui, deixar meus agradecimentos ao Valmir Guarneirão, que é o dono da cantina Pietro e Maria, onde você come um dos melhores pratos italianos. Muito obrigado pelo espaço cedido e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.